Mas os demais discípulos mergulharam em frustração total. Acabou o mundo para eles. Tinha sido tudo um engano. E quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, e primeiro veio a notícia para Maria Madalena, depois outros, as narrativas são muitas, eu não vou gastar tempo colocando-as cronologicamente em ordem, porque não é a minha vontade nem agora. Mas quando isso aconteceu, vocês vejam, uma vez que ele fica 40 dias e 40 noites aparecendo aos seus discípulos, comendo com eles e bebendo com eles e lhes dando instrução acerca do reino de Deus, conforme nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele os trouxe para o Monte das Oliveiras. E qual foi a pergunta dos discípulos ainda no Monte das Oliveiras? Quando Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A pergunta foi, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ou seja, eles estavam esperando que quando o Espírito Santo descesse do Pentecostes, fosse haver ainda aquela revolução política. Era o que esperavam. E Jesus disse, não vos compete conhecer nem tempos nem épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, pregareis o Evangelho, vocês não têm que viver com a mente focada nesse dia e nessa hora. Eu estou ungindo vocês para irem pela terra anunciarem a boa nova, aquela que começou lá na Galileia, perdão de pecados, acolhimento de pecadores, reconciliação dos homens uns com os outros, a resistência pacífica, o enfrentamento do perverso, vencendo o mal com o bem e não enfrentando o mal com o mal. Entre vocês não existe olho por olho e dente por dente. As práticas de política de vocês não são essas de fogo contra fogo, de ódio contra ódio. Vocês vão ter que me repetir no mundo, porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês serão Jesusinhos, serão repetições minhas na terra. Esse é o significado de ser corpo de Cristo, continuidade de Cristo, materialidade de Cristo, fisicalidade de Cristo em mim e em você, repetindo. Ela vive na direção de Emaús, que fica a 13 a 15 quilômetros de Jerusalém, na direção do Mediterrâneo. Desanimados, tristes, acabrunhados, o que vindes tratando e conversando à medida em que caminhais? Eram entristecidos e, voltando-se para Jesus, disseram, porventura, és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E aí Jesus vem com aquela ironia maravilhosa, aquela pergunta linda, que diz, quais? Aí eles disseram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, poderoso diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele aquele que haveria de trazer a redenção concreta a Israel. Mas é esse já o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram, e ele foi para sempre, e não teve volta. É verdade que algumas das mulheres das que conosco estavam, hoje de manhã foram até o túmulo e disseram terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Aí Jesus, começando pelos salmos e pelos profetas, foi anunciando tudo o que a seu respeito constava em toda a Escritura. E quando eles chegaram em Emaús, o sol já caía, e Emaús significa o lugar aonde o sol cai, porque era na direção do mar. Quem morava em Emaús, aqueles dois discípulos, Cleopas e um outro, disseram, escuta, já é tarde, fica conosco, já declina.
e convidaram-no a entrar. E Jesus entrou. E foi quando ele deu graças e partiu o pão que os olhos deles se abriram. E eles viram que eles estavam diante de Jesus, sem as marcas do tempo. Olha só. Ontem eu estava olhando lá no quarto, brincando com a Adriana, que eu quase nunca olho em espelho nenhum, né? Especialmente nesses espelhos grandes, que mostram a sua cara nos detalhes. Eu não sou um cara de espelho, ela sabe, eu assim, sacudo e saio. Mas tinha um espelhão, uma marca aqui que eu já nem tinha visto, uma outra aqui, uma aqui que eu quase perdi o olho, o cara jogou um pedaço de pau assim, pá, na minha cara, que quase fura, tinha uma ponta de prego que entrou. Aí eu fiquei olhando aquelas marcas todas, depois esse monte de sinalzinho, como disse a Juliana outro dia, marquinha de velho para todo lado. Aí eu fiquei olhando e me lembrei da ressurreição. De como Jesus saiu supra morte. Todos os traços, todas as marcas, todas as cicatrizes, todas as coisas que o sol faz, que as intempéries criam, que o tempo provocam, todas essas características de cada um de nós, tiradas pela glória da ressurreição. Mas além do que, como eles não esperavam vê-lo, eles olhavam para aquele ente e não conseguiam reconhecê-lo. O coração deles ardia. Tinha uma familiaridade, uma intimidade que eles não conseguiam compreender. Mas foi só quando o pão foi partido e ele deu graças que as escamas caíram dos seus olhos e eles viram. E Jesus desapareceu imediatamente da presença deles. Mas foi só quando ele foi assunto aos céus que a mente deles começou a elaborar lentamente o fato de que não haveria uma intervenção imediata, que os romanos continuariam a ser os romanos, que os perversos continuariam a ser os perversos, que os males de todo dia estariam presentes, que o que Jesus tinha dito era verdade, eles tinham que lidar com perversos todos os dias da vida deles, até que chegasse, enfim, aquele dia, quando do céu se manifestar o Filho do Homem, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que deliberadamente não conhecem a Deus porque não querem, e contra todos aqueles que enfrentam deliberadamente a possibilidade da boa nova e da reconciliação humana, os quais sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, como disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Só ali que a mente deles começa a virar. Porque até então, eles eram uns escatologistas, imediatistas, messiânicos, com esperança desse tipo de intervenção imediata. É por causa disso que eu vou ler alguns textos aqui para a gente entender melhor e concluir. Primeiro eu vou ler 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 12. Paulo escreveu isso nos dias em que o imperador romano era Calígula. Vocês já imaginaram o que é viver sob Calígula? Tem gente aqui que vai votar em Calígula lá no Brasil. Tem um monte de gente que vai votar em Calígula. Por enquanto é só no Calígula. Se o cara piorar, vira Nero. Mas tem muito crente aqui que vai votar em Calígula. Mas já imaginaram o que é viver sob Calígula? Esse é um cara cheio de ódio. Que dizia, eu fecho o Senado. Ele fez o diabo, o Calígula. Foi um reino de 1400 dias perverso, louco, desvairado. E muita gente perdeu a esperança. Puxa vida, quanto mais o tempo passa, pior fica.
Jesus veio e foi ao assunto aos céus, e de lá para cá só piorou. E Paulo escreve, 1 aos Coríntios 15, 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, por que vocês pregam isso? Por que isso virou um chavão de culto e todo mundo diz aleluia? Quando na prática vocês não creem mais nisso de verdade. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã. E mais, somos ainda falsas testemunhas de Deus, porque estamos seduzindo os homens, asseverando. 4, no final do capítulo, Cristo enfia lá, pô, porque o teu legado é esse, se Cristo não ressuscitou. Ferrou geral. E Paulo diz, e nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a gente vive essa mentira. Se não há ressurreição dos mortos, de entre os mortos, sendo ele o primeiro daqueles que dormem, não o primeiro a ter sido tirado da morte, porque Lázaro foi tirado da morte, mas morreu depois. Ele está falando daquela ressurreição da qual, uma vez que se ressuscita, não se morre nunca mais, porque se entra num estado de glorificação eterna. De fato, Cristo ressuscitou